Fala galera, seguinte, vamos embora falar de quem da Evergrande, enfim, não vou discutir aqui como é que se pronuncia esse negócio, mas o que está acontecendo e por que isso pode impactar não, já está impactando a Bolsa de Valores, não sei se você viu, ó, Bolsa aí desabou mais de 2% esses dias, porque por causa, aparentemente, da Evergrande, apesar de a gente ter aí também, ó, já teve aí a alta de juros, não sei o que lá e tal, tem o Fed também, tem outros motivos também. Vou tentar fazer aqui um tintim por tintim, mas vou tentar ser rápido. O que é a Evergrande? A Evergrande é um conglomerado de empresas de quê? Do ramo de construção civil. Ela é a segunda maior empresa da China no ramo. Então, ela foi criada lá em 1990, mais ou menos, já vi 96, 90, e ela é tipo quem? Tipo tenda MRV, tá? Ela faz o quê? Faz moradia para populares, tá? Para baixa renda, tá? Enfim, e ela é uma monstruosa, ela é gigante, e é esse que é o grande problema que vem acontecendo. Ela está listada em que bolsa? Ela está listada na bolsa de Hong Kong e emprega mais de 200 mil pessoas. Tá? Indiretamente, tá? Acho que ela emprega aí por volta de 4 milhões de pessoas. Tudo na China é gigante. E aí quando vem o tombo também, o negócio é Ford Friend Hand Springfield. Quando vem o tombo, o negócio sabe como é que vem, né? Só pra você ter uma ideia, ela assina mais de 1.300 projetos, está presente em mais de 280 cidades, tá? Ela é dona da maior escola de futebol do mundo, tá? Só pra você ter uma ideia, ela já investiu ali praticamente R$1 bilhão, tá? Mais de praticamente 200 milhões de dólares na escola dela de futebol. E tem até jogador brasileiro famoso jogando lá, ó. Enfim, já teve jogador brasileiro que, pô, acho que o Filipão foi técnico da Evergrande, não sei o que lá e tal, tá? Fora isso, ela tem uma subsidiária de veículos, tá? Tem parque de diversão. Enfim, ela começou a ramificar para um monte de coisa. E qual que foi o grande problema? O grande problema é que ela começou a se endividar, tá? Ela começou a pegar dinheiro emprestado para quê? Para crescer, para se tornar essa monstruosidade que ela é. Enfim, ela tem uma dívida, pasme, ela tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Esse é o grande problema, tá? Essa empresa tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. A gente está falando aí de mais ou menos 1,5 trilhão de reais. Esse é o grande problema, que ela começou a não conseguir pagar essa dívida. E agora eu vou explicar os pormenores disso. Por que isso vai afetar não só a bolsa chinesa, como a bolsa talvez americana, a brasileira, qual o risco que isso pode trazer para o mundo, no final das contas, para você que está aí investindo nas suas ações no Brasil e fala, pô, o que a empresa lá da China tem a ver com isso? A partir de janeiro desse ano, ela começou a postergar as dívidas, teve uma dívida que ela conseguiu postergar para pagar depois, e ela começou a ter problema no fluxo de caixa. E aí você fala, pô, Ricardo, é tão grave assim? Só para você ter uma ideia, 300 bilhões de dólares corresponde a 2% do PIB chinês. Tá? A gente está falando então, ó, 2% do PIB chinês é essa dívida que a Evergrande tem. E a partir de janeiro, quando ela não conseguiu pagar essa dívida, era uma dívida de 13 bilhões, ela conseguiu postergar a dívida e tentou fazer um plano. Qual que era o plano que ela tinha? Ela falou, vou tentar, eu tenho uma dívida de 300 bi, vou tentar reduzir para menos, tá? Vou tentar reduzir para 200 bilhões. Ela queria reduzir a dívida em 100 bilhões. E aí ela começou a pensar em vender o quê? Vender os ativos que ela tinha. Só que até agora, ela só conseguiu reduzir em 13 bilhões essa dívida. Então, a grande verdade é que se passou quase um ano aí e ela não conseguiu diminuir a dívida dela. E ela não tem um fluxo de caixa ali para fazer pagamento. E o que acontece quando você não tem fluxo de caixa? Quando você não tem dinheiro em caixa, a empresa geralmente vai à falência, vai ser liquidada, tá? Enfim, será que ela vai ter dinheiro para pagar os credores ou será que ela não vai ter dinheiro para pagar os credores? Isso já está virando uma grande incógnita, tá? A Fitch, tá? A agência de rating, já falou que acha provável que ela dê um calote. Tá? Teve também, o New York Times lançou uma notícia aí falando o quê? Falando que, inclusive, para os funcionários receberem bônus, não sei o que lá e tal, a própria empresa pediu para os funcionários pegarem empréstimos. Assim, coisa de maluco. E nem eu entendi muito bem como é que seria esse modelo, mas enfim, falando, pega empréstimo aí que a gente vai dar um jeito depois. Entendi que foi alguma coisa nesse sentido. E desde janeiro, o que aconteceu com as ações? As ações caíram aí de mais ou menos 17 para 2. Eu nem sei que cotação era aquela, se era dólar, se é iene, não é, mas enfim, que cotação é aquela, tá aí na tela, deve ser a cotação ali da moeda chinesa, mas enfim, o que importa aqui é o percentual, foi uma queda aí de praticamente 88%. O pessoal já começou a ver que a empresa começou a ratear. Isso começa a lembrar o quê? Subprime, Lehman Brothers quebrando, se lembra? A IG, enfim, os bancos quebrando lá nos Estados Unidos, lá em 2008, e o mundo começou a ficar com medo. Será que isso pode acontecer novamente? Será que isso pode gerar uma recessão mundial? E agora eu quero falar para vocês quais são os riscos que isso pode ter na economia, tá? Eu vou separar aqui em 3. Primeiro é um risco no sistema de financiamento chinês.
Tá? Isso pode causar uma insolvência generalizada, já que tem um monte de empresa na mesma situação da Evergrande. Tipo, pegando o quê? Pegando um monte de empréstimo alavancado. Pegar empréstimo, você tá alavancado e tudo mais. Sabe-se lá se essas empresas estão na mesma situação. Você lembra o que aconteceu no subprime? Foi alguma coisa parecida. Você teve uma ou duas quebrando ali, quando você viu, você teve um monte de gente ali envolvido com crédito imobiliário que estava na mesma situação. Segundo, um prejuízo no financiamento do sistema chinês, o que pode fazer? Pode fazer a China desacelerar ou até mesmo parar. Imagina a China parar. O que acontece? Isso tem reflexo no mundo inteiro, principalmente nos maiores parceiros comerciais do país. Tá? E só para você ver aqui, olha esse gráfico aqui do Brasil. Quem é o maior parceiro comercial do Brasil? China, disparado. Pode pegar Estados Unidos, pode pegar México, pode pegar Argentina, soma todo mundo, acho que vai somar essa China aí. Então, isso foi bizarro. Tipo, olha o impacto que isso pode ter no mercado brasileiro e no mercado mundial, porque eu não tenho dúvida que a China é um player importante para todos os países do mundo, também para os Estados Unidos, e foi isso que começou a acontecer. Se a China começa a desacelerar, se você começa a ter um problema com esse financiamento, enfim, se você começa a ter um problema com as outras empresas chinesas, não só a Evergrande, você realmente pode ter um problema maior, que, enfim, a gente está falando aí talvez, sabe, sei lá, recessão. A gente espera que não, mas é bom tomar cuidado. O mundo já passou por isso lá em 2008 com o subprime e foi onde todo mundo ficou, opa, o que está acontecendo aqui na China? E terceiro, o setor de construção, que é o setor da Evergrande, é um dos maiores consumidores, deve ser a China é o maior consumidor do mundo de quê? De commodities. A gente está falando aí, de Vale, CSN, Gerdau, a gente está falando aí de quê? De minério de ferro, é disso que a gente está falando. Vocês têm um problema grande no setor de construção, a gente não está só falando da Evergrande, mas se isso desencadeia aí alguma coisa em massa para as outras construtoras da China, você vai ter menos consumo de quê? De minério de ferro, e minério de ferro já vem caindo, tá? Já caiu aí de $200 para tonelada para $90, se não me engano, $100. Tá? Você vai ter um desaquecimento, enfim, você vai ter um negócio complicado que vai atingir, já atinge o Brasil aqui, tá? Já mostrei aqui o gráfico de quê? O gráfico de parceiros comerciais, você vê assim como a China é importante, é o principal parceiro comercial do Brasil. E agora o que o mundo espera, tá? O mundo espera que o governo chinês ajude a Evergrande, porque acho que se ela quebrar, pode desencadear um problema maior no mundo inteiro, tá? Assim, na China inteira. E se a China ficar doente, o resto do mundo também não vai ficar tão bem. O mundo está esperando o quê? Que o governo chinês socorra a Evergrande. Só que isso, tá? Eu vou falar em outro episódio aqui no canal. O que é isso? Risco moral. O moral hazard. Qual que é o problema do moral hazard, tá? O problema todo é o seguinte. O governo poderia até ajudar. Esse é o chamado too big to fail. Já até indiquei nesse episódio aqui, alguns filmes para vocês verem que tem ali o too big to fail. O que é o too big to fail? Pô, ela é muito grande para quebrar. É uma empresa que a dívida dela representa ali 2% do PIB chinês. Qual que é o problema do governo chinês socorrer? É o risco moral, o moral hazard. Qual que é o problema do moral hazard? Se socorrer a Evergrande, aí as outras empresas vão começar a tirar os zumbis do caixão, vão falar, opa, também tô quebrada, me socorre aqui. Então isso não é uma coisa tão fácil de se decidir. E foi justamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos com a Lehman Brothers, tá? A Lehman Brothers, o governo americano não quis assumir um risco moral e falou, não, a gente não vai ajudar, a gente vai deixar a Lehman Brothers quebrar. Deixou a Lehman Brothers quebrar, criou um problema gigante, sabe-se lá se foi certo ou errado, porque o governo não está aí para ser papai e mamãe de empresa que fez besteira, que se alavancou e tudo mais. Quero até que você comente aqui, comenta aqui embaixo, você acha que o governo chinês vai salvar a Evergrande? O governo chinês vai deixar a Evergrande à deriva, tá? A grande questão é, será que ela é too big to fail? Se ela for muito grande para quebrar, o governo vai ter que talvez dar uma ajuda, porque senão a gente vai ter uma crise mundial, enfim, vai ter algum problema vai vir. Já teve reflexo aqui no mercado brasileiro, no mercado americano e tudo que é lugar. Ou será que o governo vai falar, não, se vira aí, problema não é meu, e se ela realmente quebrar e desencadear, não é só ela quebrar, se ela quebrar e desencadear problema em outras construtoras, tiver um desaquecimento e tudo mais, a gente vai ter um problema global, não só na China. A gente vai ter reflexos pelo mundo inteiro. O que se sabe agora, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora na quarta, para ser publicado amanhã na quinta, é que uma das dívidas que ela tinha importante para pagar, ela conseguiu de novo pagar os juros ali e tudo mais, mas não resolveu tudo, tá? Sabe-se que ela conseguiu, surgiu algum dinheiro aí, pagou os juros e vai postergar essa dívida. Tá? Mas isso não soluciona o problema. Tá? Então, assim, o mercado até amanheceu bonitinho, legal, não é tão grave assim. Será? Porque essa história ainda vai ter reflexo no futuro. E se ela afetar, e se o governo chinês não salvar e afetar o mundo inteiro, isso se chama o quê? Isso se chama de risco sistêmico.
Tá? O que é um risco sistêmico? É quando você tem realmente um dominó caindo ali, você tem um efeito em cadeia. E aí você vai ter Vale do Rio Doce exportando menos minério para a China, você vai ter Gerdau exportando menos minério para a China, a BH Billiton, que é outra que não é do Brasil, exportando menos minério, você vai ter a China desaquecendo, enfim, você vai ter um problema global de tipo China importando menos dos países, produzindo menos e todo mundo entrando numa, sei lá se isso vai ser uma recessão, mas todo mundo tendo que dar uma rebolada. E isso a gente chama o quê? De risco sistêmico. O grande problema dessa história toda é se ela vai ser uma Lehman Brothers ou não. Todo mundo já falou que não. Acho que a Evergrande não vai ser uma nova Lehman Brothers, mas que todo mundo ficou com medo, ficou. Você viu aí os mercados desabando essa semana por causa desse caso. Muita gente nem sabia que empresa era essa. Tá? Pra você ter uma ideia, ela está na Fortune 500. Tá? Então ela é uma das 500 maiores empresas do mundo. Tá? Por incrível que pareça, a Evergrande, que eu nunca tinha ouvido falar, enfim, quem sabe aí no time de futebol. Só para você ter ideia de alguns criadores deles, o BS, BlackRock. Você está achando que os criadores só são chineses? Não, você tem criador aí, ó, pelo mundo inteiro. Então você vai ter, não é só o minério de ferro, eu dei o minério aqui como exemplo, tá? Mas assim, você pode causar um desaquecimento ali em construção civil, você tem um monte de gente ali. Só para você ter uma ideia, o tamanho dessa empresa, parece que ela tem ali, acho que construindo, tá? Em rumo, acho que 1.300.000 moradias. 1 milhão de moradias. Olha o tamanho desse negócio. É realmente uma monstruosidade esse negócio. E, de novo, eu quero mostrar a dimensão desse negócio, tá? Só para você ter uma ideia, quanto corresponde a construção civil do PIB da China, corresponde a 7% do PIB chinês. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, que é a China, e se você for pegar os fornecedores da construção civil, todo mundo que fornece material, enfim, qualquer coisa ali para construção civil, a gente está falando que corresponde a 25% do PIB chinês. Então a gente está falando de um quarto do PIB chinês está envolvido com construção. Mas a gente não está falando aqui só da Evergrande. A gente está falando se a Evergrande cair, como é que estão as outras empresas de construção civil? Um dos motivos que pode acontecer também ali do risco interno, enfim, que pode desencadear um efeito dominó. Você imagina que a Evergrande quebre. E aí, enfim, e aí todo mundo começa a liquidar os imóveis. Tá? A própria Evergrande começa a vender os imóveis que estavam em construção ou alguma coisa do tipo. O preço dos imóveis, começa a cair. E aí vai ser igual, imagina, seria igualzinho o subprime. Tá? Aí tem banco lastreado, não sei se tem, tá lá na China, banco lastreado lá em imóvel, não sei o que lá, imóvel caindo de preço. Enfim, um monte de gente comprou imóvel não recebendo esse negócio, sem ter dinheiro, endividamento. Olha o tamanho do problema que isso pode acontecer. Ainda mais no país. Se fosse um país pequenininho, talvez o problema não fosse tão grande. A gente está falando aí de 1.300.000 construções moradias, se eu não me engano. Tá? Ou seja, os números da China são monstruosos. 200 mil empregados. Indiretamente, 4 milhões de empregados. Se o problema ficar só na Evergrande, tudo bem. O problema é, se essa Evergrande quebrar e começar a desenterrar um monte de zumbi de outras empresas falando, opa, a gente está com problema aqui também, porque imóvel que a Evergrande quebrou, os imóveis caíram de preço, a gente também está com problema aqui. Tá? Imagina o problema que isso pode desencadear. O mercado antecipa e foi por isso que o mercado caiu. Tá, esses dias, e o mercado está bem apreensivo, na verdade, com isso. Só essa postergação de dívida, agora de pagar os juros e tal, não vai resolver o problema. O grande questão o governo chinês vai salvar, ou a Evergrande vai conseguir sair desse negócio? E agora eu faço a pergunta para você. Isso é o quê? Evergrande ou Evergranade? Para fazer esse vídeo eu pesquisei pra caramba, pesquisei em um monte de site internacional, e a brincadeira lá fora se é uma granada, né? Se é uma Evergranade ou é uma Evergrande? Tá? Comenta aqui. Eu não vou fazer a piada que os influencers brasileiros fizeram, que é a piada dos influencers brasileiros. Ela é grande ou é pequena? Ela é grande ou é gigante? Ai, meu Deus do céu. Então é o seguinte, comenta aqui embaixo. Ela é Evergrande ou ela é Evergranade? Tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. Já sabe, a Evergrande quebrando e tendo esse tipo de problema, o que vai acontecer com o PIB da China? Vai desabar. Bem, espero que tenha sido claro, porque é um episódio um pouco complexo, tive que pesquisar bastante aqui, porque tem uma história, tem o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e eu quero seu comentário aqui embaixo. É Evergrande ou é Evergranade? Por você já sabe. Pregão? Encerrado.